Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção daquela atividade revisional que eu enviei para vocês pelo Google Forms, tá? Tem que tomar muito cuidado com as questões discursivas, beleza? Para ficar bem feita, bem elaborada, tranquilo? Então peguem o material de vocês, marca-texto, lápis, tudo que ajude vocês a fazer essa revisão que é muito importante para não perder nenhum aspecto do conteúdo, tá? Então bora lá. Questão 1. O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que aqui a gente tem como que funciona o processo de transformação de uma rocha que já existe, já está solidificada, para uma nova rocha. Quando nós falamos do processo de metamorfização, ele ocorre somente em locais de alta pressão e temperatura elevada. É um fato. Então você tem uma rocha, por exemplo, magmática, já sedimentar, formada, solidificada. Quando acontece a ação de locais de temperatura elevada e pressão elevada, ocorre um reordenamento na composição dessa rocha. E ela muda de rocha magmática para uma rocha metamórfica. A mesma lógica acontece com a rocha sedimentar. A rocha sedimentar já está estruturada, sofre a ação de elevada temperatura, elevada pressão, ocorre uma reorganização da sua composição, da sua estrutura, e ela vira uma rocha metamórfica. Questão 2. Os fósseis, a exemplo da imagem abaixo, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de sua característica de formação. Os tipos de rocha que permitem a fossilização são somente as rochas sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos permite o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Então você tem sedimento, sedimento, matéria orgânica, sedimento, sedimento, sedimento. Os outros tipos de rocha você não encontra fósseis, apenas nas rochas sedimentares. É importante você pensar no processo de formação dessa rocha. Então essa rocha ela só se forma exatamente por essa questão da sedimentação, da matéria orgânica e da sedimentação. Questão 3. Considerando a formação do carvão mineral e o tipo de rocha onde é encontrado, assinale a alternativa correta. Carvão mineral. Gente, carvão mineral é matéria orgânica, ok? Então a alternativa correta vai ser a letra A. Forma-se pelo acúmulo de vegetação em ambientes de baixa oxidação, levando ao acúmulo de material orgânico de decomposição muito lenta. Então, carvão mineral, petróleo, todos eles têm como base matéria orgânica. Isso é fácil, você tem que lembrar disso. Quando a gente fala de combustíveis fósseis, já tem que vir na cabeça de vocês. Então, olha, a vegetação se acumula em partes rebaixadas e úmidas da paisagem e é recoberto por sedimentos erodidos de porções mais elevadas da paisagem. Portanto, o carvão é encontrado em rochas sedimentares. Você vê que tem um link muito próximo com a questão anterior. Petróleo, carvão mineral, fósseis, então, rochas sedimentares. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Isso cai bastante em vestibular. Questão 4. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, que se formaram ali no pré-cambriano. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: das Guianas, a Sul-Amazônica e a de São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Aqui a gente tem que entender que o Brasil ele é formado basicamente em um terreno bastante antigo, que sofreu pela ação de agentes exógenos por muitos milhares de anos. Então aqui você vai lembrar que o Brasil ele é um país extremamente rico em ferro e manganês. Então a alternativa correta é a A. Apresentam áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas de minerais. Exatamente por ter esse processo tão antigo de ação dos agentes exógenos, ok? Questão 5.
Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeito a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de alternativa correta, letra A, aplanamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão. Então aqui está explicando que um relevo, uma estrutura muito antiga, ela tem a tendência a ser um pouco mais baixa. Por quê? Porque o intemperismo e a erosão estão exercendo sua influência há muito tempo. Novamente, você consegue fazer um link da questão 5 com a questão 4. O Brasil tem muito a ver com essas duas questões. Questão 6. Paul Vidal de Lablache e Friedrich Ratzel foram dois geógrafos muito importantes, que formularam as teorias possibilistas e deterministas, diferenciadas. Então você sabe que o Ratzel foi o responsável pelo determinismo lá na Alemanha e o Lablache foi responsável pelo possibilismo lá na França. O que diferencia essas duas teorias? Então o determinismo, pelo Ratzel, é caracterizado pela seguinte ideia, de que a natureza, os aspectos naturais, determinam o homem, determinam os aspectos sociais. Já o possibilismo, defendido pelo Lablache, ele fala o seguinte, que o homem ele é capaz de modificar e de transformar a natureza para atender às suas necessidades. Mais para frente a gente vai relacionar isso com o sistema capitalista. Então a principal diferença dentro do determinismo e do possibilismo é qual é a relação do homem com a natureza. No determinismo ele é submisso à natureza. Já no possibilismo o homem ele é capaz de transformar a natureza para atender às suas necessidades. 7. Explique o que é o espaço geográfico, levando em consideração os conceitos de espaço absoluto e relativo. Pessoal, o espaço absoluto ele é um espaço determinista e descritivo. Então, basicamente, você analisa o espaço e descreve o que tem lá. O espaço relativo ele é mais complexo. Ele é baseado numa ideia de que qual é a relação do homem com aquele meio. O espaço relativo, então, ele tem muito a ver qual é a relação do homem com aquele espaço e qual é toda a história por trás daquilo. Eu posso olhar, por exemplo, essa imagenzinha aqui e dizer, olha, aqui tem árvores, aqui tem uma casinha, uma estradinha meio de terra e pronto. Já o espaço relativo, se eu faço uma análise levando em consideração o espaço relativo, eu quero dizer que essa casa mora o Zezinho, que trabalha numa indústria que fica mais para lá, e ele tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. É exatamente uma ideia muito mais ampla do espaço. Eu levo em consideração todos os fatos históricos, por exemplo, que levaram a essa formação. Questão 8. Diferencia o liberalismo do keynesianismo. Aqui, pessoal, a base da ideia é você entender qual é o papel do Estado. Numa prática liberal, o Estado é mínimo. Tá? As pessoas que defendem o liberalismo ou o neoliberalismo, eles afirmam que o Estado ele não deve interferir muito na economia, o mínimo possível. Já o keynesianismo ele é baseado numa ideia de que o Estado ele tem que intervir na economia, principalmente na geração de empregos. Tá? Então toda vez que vocês virem uma questão falando sobre liberalismo, neoliberalismo, keynesianismo, na cabeça de vocês tem que vir o papel do Estado. Qual que é a função do Estado? Então no liberalismo, a função do Estado é a mínima possível, e no keynesianismo existe o Estado interferindo na economia, principalmente na geração de empregos. Questão 9. Explique o que é o processo de terceirização e cite as principais vantagens dessa prática para a economia dos países. A terceirização da economia é exatamente quando eu levo a minha produção para um país com mão de obra mais barata, com incentivos fiscais, com poucas leis trabalhistas. Aqui eu sempre dou o exemplo para vocês da produção do iPhone. Toda a parte tecnológica dele é produzido nos Estados Unidos, toda a ideia, o design, mas ele é montado lá na China. Por que ele é montado na China? Ele é montado lá na China porque existe mão de obra mais barata, não tem muitas leis trabalhistas, as leis ambientais são muito poucas. Então quando a gente fala da vantagem disso, é que o custo é menor, então a margem de lucro da empresa, do país, por exemplo,
aumenta consideravelmente quando eu tenho essa prática de terceirização. Então, novamente, terceirização é levar minha produção de determinado produto, de um iPhone, de um computador, um carro, para outro país, buscando mão de obra mais barata, buscando poucas leis trabalhistas, assim por diante. Questão 10. Explique o que é pedogênese e cite os principais fatores que influenciam na formação dos solos. Quando a gente fala de pedogênese, é o processo de formação dos solos. É exatamente o surgimento do solo de uma rocha matriz. Então aqui na imagem você percebe um solo primitivo, não é porque eu tenho muito mais rocha do que o solo, um solo jovem e um solo maduro quando eu tenho muito mais formação de solo e de vida. Okay? Então, pedogênese é o processo de formação desses solos. Quando a gente pensa quais são os processos que influenciam nessa formação, nós temos tempo, clima, tá? E nós temos relevo também. Tudo isso influencia na formação do solo. Quanto tempo tem a ação dos agentes exógenos? O clima, chove muito, chove pouco. Isso é fundamental para a formação de um solo. E também nós temos que entender o relevo. Se é muito íngreme, se ele é mais plano. Como é que a água, por exemplo, exerce o seu papel num relevo muito inclinado e num relevo mais aplanado. Beleza? Então, essa é a correção dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para vocês. Lembrando que agora nós vamos ter algumas novidades que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, esperem as próximas informações. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.